Muito bem. Heloísa Pires, Alberto Magno, Herculano Pires e Wagner Tadeu apresentaram na Web Rádio Estação da Luz de Natal o programa Herculano, o Homem no Mundo. O Espírito e o Tempo é o livro de Herculano Pires que essa equipe está estudando. Trabalho excepcional. Esse livro, O Espírito e o Tempo, tem uma relação estreita com o livro Conexão, de Conceição Tavares, se não estou enganado. Um parece que complementa o outro. São dois trabalhos excepcionais. Um trata de uma coisa e lá na frente o outro complementa. Não vou tratar do tema aqui para você ter o cuidado de fazer essas leituras. E é por isso que nós reunimos aqui na nossa página Estação da Luz Espírita esses acervos que atendam às suas necessidades, estudo, pesquisa e lazer. Reunimos aqui as programações das web rádios Estação da Luz de Natal, da web rádio Cristo Consolador de São Paulo, e aí você vai encontrar aqui aquilo que atende às suas necessidades. Lembrando que a nossa página não tem fins lucrativos, o objetivo é divulgação da doutrina espírita. E convidamos você para mais esse programa Herculano, o Homem no Mundo, Espírito e o Tempo, livro de Herculano Pires, com Heloísa Pires, filha, Alberto Magno, Herculano Pires, filho, e Wagner Tadeu, na Web Rádio Estação da Luz de Natal. Muito obrigado pela sua companhia e vamos ao programa. Que alegria, queridos amigos. Que alegria, né, professora? Nem fale. Agradecer essa oportunidade ao Tavares e a vocês todos, trabalhadores da rádio, sempre presentes, de falar sobre espiritismo de uma forma tão fácil, né? Nossa, sem pegar ônibus, avião, táxi. Pois é, descobrimos uma facilidade para a gente divulgar a doutrina espírita que nós não conhecíamos, né? Agora vai ser difícil pegar avião. Mas vamos ter que, se continuarmos encarnados, eu espero que todos nós vamos ter que acostumar. Com certeza, com certeza. Então, para nós é uma alegria imensa estar com todos os queridos amigos na Web Rádio Estação da Luz, o Tavares, sempre inovando, né, querida professora? Veja que a abertura do nosso programa hoje, olha que maravilha, né? Que adorei, esse trenzinho me encanta. Para iluminar o espiritismo, ser iluminado, está lindo, lindo. Direto de Natal para o mundo, né? Direto da nossa linda Nordeste para o mundo. Que delícia, né? Estamos aqui, queridos amigos. Que Deus abençoe esse menino, esse extraterrestre. E família toda. Que assim seja mesmo. Estamos juntos no programa Herculano e Homem no Mundo, hoje com alegria recebendo a querida professora Heloísa Pires. Hoje o Wagner Tadeu não pôde estar conosco, mas ele está em atividade também da doutrina espírita, né? Divulgando a doutrina espírita em outras paragens. Então, semana que vem estará de volta conosco. Herculaninho também. É muito bom, né? Querida professora, eu vou fazer a prece de abertura e uma leitura de um pequeno trecho do Evangelho. Depois nós vamos cumprimentar os nossos parceiros e passamos a palavra para a senhora, professora, para continuar esse fabuloso livro, o Espírito e o Tempo, fabuloso livro que nos traz muito esclarecimento que só mesmo o professor José Herculano é incrível. Nem fale.
Eu respeito muito esse espírito, amo de paixão o pai. E não só, né, o livro Espírito e o Tempo, mas quando nós pegamos a profundidade que ele dá no livro Centro Espírita, e tudo baseado ali nos princípios que Kardec tão bem compilou para nós, do Espírito da Verdade, né? Que coisa fantástica, né? E por isso Emmanuel falou, é o metro que melhor mediu Kardec. E Nina Galves publicou no livro dela, Para Sempre Chico. E pediu que o pai escrevesse com ele, com Emmanuel, 4 livros, escreveram juntos. O Emmanuel escrevia, mandava artigo para o pai, que comentava, Chico encarnado, é claro, o pai também, Emmanuel desencarnado. Lindo, né? Trabalho em equipe. Exatamente, numa equipe com um único intuito, né? Divulgação da doutrina espírita. Só. O pai nunca pegou nada da doutrina, nunca trabalhou como jornalista, a casa comprou pelo sindicato, a herança que ele deixou a casa e os livros. Mas os livros nós pusemos na fundação e pelo menos eu nunca peguei um tostão. Nem os livrinhos que eu escrevi não quis. Doutrina espírita... Tá certo. Dar de graça que de graça recebestes, né? Muito bom. Então, eu vou fazer uma prece, então, para nós da nossa abertura. Numa gratidão imensa a Deus, a Jesus, à espiritualidade amiga, a esta bendita oportunidade que a Web Rádio Estação da Luz nos dá, através desse querido irmão Tavares, tão dedicado na divulgação da doutrina espírita. Que cada um de nós, mestre amigo, nesta noite, possamos ser capazes de também trazer a doutrina espírita na sua maior pureza, relembrando o querido professor José Herculano Pires, esse dedicado irmão também, que em períodos de muita dificuldade do movimento espírita sempre esteve à frente, defendendo todos os princípios basilares do qual Kardec foi também um grande defensor. Mestre amigo, fortalece a cada um de nós, a Web Rádio Estação da Luz, todos que se sintonizarem conosco, a nós aqui que estamos reunidos no programa Herculano e Homem no Mundo, para que, inspirados e intuídos, possamos levar este programa e dar a utilidade necessária a ele na divulgação da doutrina espírita e dos postulados de Jesus. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Bom, eu abri o Evangelho, capítulo 3, Há muitas moradas na casa do meu Pai, e Santo Agostinho vai dizer para nós sobre mundos regeneradores, Paris, 1862. Entre essas estrelas que cintilam na abóbada azulada, quantas delas são mundos, como o vosso, designados pelo Senhor para expiação e provas? Mas há também entre elas mundos mais infelizes e melhores, como há mundos transitórios que podemos chamar de regeneradores. Cada turbilhão planetário, girando no espaço em torno de um centro comum, arrasta consigo mundos primitivos de provas, de regeneração e de felicidade. Já ouvistes falar desses mundos em que a alma nascente é colocada, ainda ignorante do bem e do mal, para que possa marchar em direção a Deus, senhora de si mesmo na posse do seu livre-arbítrio. Já ouviste falar das amplas faculdades de que a alma foi dotada para praticar o bem. Mas, existem as que sucumbem. Então Deus, que não quer aniquilá-las, permite-lhes ir a esses mundos em que, de encarnações em encarnações, podem fazer-se novamente dignas da glória a que foram destinadas. Olha, querida professora, queridos amigos, esse capítulo, para mim, esse capítulo 3 das muitas moradas na casa do Pai, ele é de um esclarecimento, de um consolo ímpar, né? Que nos ajuda realmente a perceber a grandiosidade de Deus e os propósitos grandiosos de Deus para nós, né? Aonde está... Professora, onde eu estava que eu não tinha entendido isso ainda, né? Depois de 2000 anos que o Cristo veio dizer para nós das muitas moradas, agora está começando a compreender, né? A grandiosidade de tudo que o Pai preparou para nós, né? A senhora já imaginou que tudo
tudo que existe no universo está para nos servir, não é? Olha que coisa, não? Tudo. E a gente só precisa ajudar o próximo, respeitar o próximo. E parece que ainda no século XXI, para alguns é tão difícil. Que coisa! É que a gente tenha a compreensão necessária, né, para entender Para não essa atrapalhar, misericórdia de né, a Deus, né? espiritualidade. Além disso, né? Além disso, né, sem dúvida, né, tenhamos sabedoria, né, para compreender essa misericórdia do Pai para conosco, né? Sempre nos dá a oportunidade, Eu né? não sei, Alberto, às vezes eu fico pensando, mas Deus é muita paciência. Olha o que ele aguentou nós estragando a terra, poluindo a terra. E ele olha e fala, bebês tolos. Jesus veio, se sacrificou e nós continuamos bebês. Uma Com hora a gente certeza. vai. Exatamente. Vamos crescer, né? Uma hora nós vamos crescer, né? Nos convém, porque eu não quero ir para o mundo primitivo, sem máquina de lavar roupa, sem táxi, não aguento. Tá certinho, muito bom. Bom, nós vamos, antes de dar início aí, mais uma noite aí sobre o livro O Espírito e o Tempo, né, no nosso programa Herculano e Homem no Mundo, nós vamos cumprimentar os nossos parceiros, dando aquele abraço carinhoso à Coromandel Espírita de Minas Gerais, o amigo Hernani, todos os mineiros, Rede Doutrina e Espiritismo Brasil, Rio de Janeiro, amiga Andréia, grande abraço aos cariocas, Rádio Deus Conosco de Maceió, Alagoas, amiga Lia, que delícia, né? Os alagoanos recebam o nosso carinho. Pronto Socorro Espiritual Ismael Ramos das Neves, Alto do Rodrigues, Rio Grande do Norte, amigo Emmanuel, direto na sala de reunião, um grande abraço a todos. Que alegria! A Rádio Rio de Janeiro, a M1400, é parceira amiga da Web Rádio Estação da Luz, 50 anos divulgando a doutrina espírita. Recebam todos a nossa gratidão. Todos vocês que estão sintonizados com o nosso programa, que seja uma noite agradável. Ó, a Olga Feitosa já está mandando um abraço para nós. Boa noite, Um almas abraço, queridas. querida. Gratidão. Por sua Gratidão. presença. O pessoal é muito gentil, muito educado, graças a Deus. É uma delícia, né? São queridos amigos aí do movimento espírita pelo mundo, né? Que delícia, né, querida professora? Professora, Nossa. Fique à vontade, por favor. Obrigada. Então, hoje nós vamos continuar na ciência admirável, que é o Espiritismo. Mas por que admirável? Porque, primeiro, nós ficamos só com a religião e não admitimos que se falasse que a Terra girasse em torno do Sol. Morria quem falava. Depois a ciência se desenvolveu e virou o contrário. Não admitimos a verdade, senão segundo nossa visão. Tudo era físico, não existia espírito. Foi uma invenção de homens mais atrasados. Meu Deus! Mas a crença na existência dos mortos vem 800 anos antes de Jesus, com os druidas nas Gálias. Vem acompanhando os egípcios, budistas, Vedas. Tantos. Por que tanta dificuldade em aceitar uma verdade tão fácil? Parece criança tola que fica encantada com um parque de diversões e que não acha graça em sua casa na realidade, que é a fantasia, que é brincar, passar a vida brincando. Não, a vida é maravilhosa, mas é algo sério. O sentido da vida é evoluir. Como fugir à compreensão se já na Bíblia, história dos judeus, aparece os espíritos, os anjos que orientam, que conversam? Como achar que inventamos se já no horizonte primitivo, como diz Ernesto Bozano em seu livro Manifestações Supranormais entre os Primitivos, aconteciam sessões de materialização. Espíritos mais velhos, como lembra André Luiz no seu Evolução em Dois Mundos, cuidavam
de nós, então espíritos mais primitivos ainda, para que os chamados mortos viessem mostrar que estavam vivos, praticamente mais vivos do que nós mesmos. Tinha uma visão mais dilatada e conversava aí. Spencer, um dos que assistiam Bozano, ele achou que não, que era que o selvagem veria o seu reflexo na água. Ora, eles não eram tolos, eram primitivos, mas eram inteligentes e tinham assessoria do plano espiritual superior. Eles viam o pai que havia morrido, viam os irmãos, e a tribo era uma grande família onde todos se conheciam perfeitamente. Não entendo por que tanta dificuldade. Aí, quando Spencer falou, é quando eles veem a sombra, o reflexo na água, Ernesto Bozano disse, não, eles veem, eles conversam, eles não são capazes de abstração. As materializações são como que um fato concreto para eles, real. E viemos crescendo. Os grandes templos de pedra também era a compreensão de que somos espíritos, de que os espíritos existem. Existiam os profetas, os médiums, existia a pitonisa, que era famosa. Sócrates ouviu dizer que o oráculo de Delfos dissera que ele era o maior sábio. E ele disse, eu só sou sábio porque sei que nada sei. E ele e Platão foram colocados por Kardec justamente como precursores do espiritismo. A verdade caminha em todas as regiões da Terra, o que dá firmeza à compreensão. E a criação dos deuses, espíritos que nós víamos, nós sentíamos, com os quais conversávamos já naquela época. E surgiam as histórias criativas, como as crianças pequenas que éramos e que ainda somos. Tanta vaidade. Como custamos a aceitar que na casa do meu pai há várias moradas? Não, queríamos ser os únicos na Terra, a Terra, os únicos no universo. Todo o universo seria apenas para nós vivermos, nós passearmos. E depois, num contraste absoluto no meio de tanta alegria, uma vida curtinha. Quando começava a tomar gosto pela vida, partia e não voltaria. Mas quem teve essa ideia deprimente que até hoje causa problemas de depressão, tendências aos suicídios? Porque como enfrentar uma dificuldade se ela não é necessária? Para os que acham que a vida vai acabar amanhã, é muita ignorância. E Jesus veio e provou. E 3 dias depois de morrer aquela morte terrível na cruz, que era reservada para os revoltados, para os bandidos, Jesus, como diz o historiador Joséfo, não era nem bandido nem revoltado, ele era só amor, era o amor em ação. Nunca se viu, diz uma música linda que o padre Zezinho canta, nunca se viu alguém amar como Jesus amou. E todos os exemplos de Jesus, ele nunca mentiu, não fazia parte desse espírito de luz, desse modelo ideal, mentiras. Quando o indivíduo cresce, quem mais ele respeita? Deus e ele mesmo. Consequentemente, ele não mente. E as provas continuaram. Na própria Igreja Católica surgem provas, e nós estávamos lá. Mas depois da partida de Jesus, tivemos a coragem, ninguém pode atirar a primeira pedra, porque provavelmente todos nós participamos. E depois que Jesus partiu, quantas provas vieram? Deturpamos os ensinamentos de Jesus. Tiramos o que não nos interessava. Quem que nós éramos? Tiramos a mediunidade e a reencarnação porque nos atrapalhavam.
A reencarnação nos dizia que podíamos nascer pobre, feio. Olha, que absurdo. Então, tira. Seria como um aluno atrasado que quisesse tirar pedaços da biologia, ou como alguns jovens que não estudam espiritismo e querem modificar Kardec. Como nós somos difíceis para crescer. Mas a doutrina é linda. Kardec era claro, os dados materiais revelam manifestação espiritual. Descartes dizia que para nós é mais fácil conhecer o espírito do que o corpo. Ah, não, Descartes, é verdade, porque o espírito é uma realidade nossa, somos espíritos indestrutíveis. O corpo, ele, reencarnados, nos expressamos através do corpo físico, de um corpo físico, mas que é frágil, tem prazo de validade. E interessante, apesar dessa fragilidade de não ser nada sem o espírito, problemas no corpo físico impedem a expressão do espírito. No caso do Alzheimer, há um desgaste, em geral pela idade ou alguma doença, no cérebro do indivíduo. E em derrames incapacitantes, problemas vários que afetam o cérebro, a pessoa não consegue se comunicar com a mesma facilidade. Ou seja, como explica Kardec num capítulo, existe o ser do corpo. Ele oferece resistência a condicionamentos do passado, ou seja, desejos. E se o indivíduo, por exemplo, se intoxica com álcool, ele fica até abobado, até passar o efeito e às vezes até morre. Então nós temos que compreender, tanto quanto um computador é importante para um grande profissional, o nosso corpo físico merece os nossos cuidados e é muito importante para a nossa manifestação de encarnados no planeta Terra. Não é para se apegar ao corpo, para ficar escravo do corpo, para chorar quando está envelhecendo. Isso é ignorância. O espírito do lado de lá continua jovem, se a pessoa não erra muito. Jovem, bonito, se movimentando com facilidade. A verdadeira vida é espiritual. Quem diz? Os precursores do espiritismo, Platão e Sócrates. Platão diz: o verdadeiro mundo é inteligível, o mundo dos espíritos. O mundo na Terra, o mundo do corpo físico é o mundo secundário. Mesmo porque, quando o espírito larga o corpo físico, ele vira cadáver. Viram na Universidade de Cracóvia, para a psicologia, que é filha do espiritismo, embora ela queira ser a primeira e única, mas ela respeita o trabalho de Kardec, só que diz que ele é em anterioridade e que ela é a modernidade. Mas os conceitos são os mesmos, as experiências de Kardec foram feitas com médiuns. As experiências da Universidade de Cracóvia, com paranormais também, mas com instrumentos potentíssimos, que provam a existência do espírito, que provam que a mente é extrafísica, como diz Heine. A mente é extrafísica, não está no corpo físico, e por vias não físicas age sobre o mundo à sua volta. Pronto, acabou. Mas lutam como se adiantasse, como outrora lutamos para falar que era o Sol que girava em torno da Terra, porque achávamos que isso nos dava importância. Agora, como parece aparentemente que o corpo físico é mais fácil de acreditar do que o espírito, não sei por quê, medo, problemas do passado, sei lá. Então fica uma dificuldade, vem provas corretas e muitos ainda não acreditam. E outros se servem dessa ciência maravilhosa para adivinhações, para superstições, mas isso não nega a validade do processo. Isso só mostra que existem pessoas ignorantes.
A realidade espiritual é da nossa natureza, a material nos é estranha. O cientista que tenta explicar nos seus conceitos habituais, através da sua visão materialista, não consegue. Mas muitos cientistas honestos conseguiram. William Crookes, que dizia que desmentiria Kardec em 3 meses. Ficou 3 anos encantado com a mediunidade de uma moça, Florence Cook, não era parente dele, ele era Crookes, ele era Cook. E essa moça permitia materializações. Ele chegava a passear no entardecer com o espírito materializado, enquanto a médium dormia. Aí disseram que ele havia se apaixonado pela médium. Tentaram desmoralizá-lo, mas ele honestamente ficou firme. Não se tornou espírita, seria muito difícil, mas escreveu um livro, Os Fatos Espíritas Estão Cientificamente Provados. Ponto final. Alfred Wallace também não se esqueceu de sua natureza espiritual. Eu já falei, acho que aqui, mas é importante lembrar, estão tão apegados à matéria que se desfez em energia. A física se desfez em energia. Os espíritos já tinham avisado a Kardec que a matéria, na nossa visão, só é compacta, que nos falta um sentido. Mas, na realidade, a matéria se desfaz em energia. E Einstein diz, o materialismo morreu asfixiado pela antimatéria. Por que tanta dificuldade em aprender algo tão simples? Medo, incapacidade de abstração? Não sei. Superstição, porque a verdade vem dos tempos, mas isso só prova que a verdade é bom pesquisar. Pesquisa. Estuda. Lê para a psicologia, aí tá palpite. Não, não acredito, não vejo, não acredito, não quero ver. Isso se chama ignorância. Roberto Cavalli nos lembra no seu livro Física Quântica a instabilidade dos elétrons. As coisas materiais são instáveis. As coisas espirituais, no medo inteligível, no medo verdadeiro, são mais estáveis. Aqui há uma instabilidade. A chuva, o sol, a nossa incompreensão, a nossa ignorância. Mas somos espíritos, e tem uma pergunta linda com uma resposta maravilhosa no Livro dos Espíritos. Pergunta 27. Elementos constitutivos do universo quais são? Primeiro, Deus, o Criador. Segundo, o Espírito, criação à parte de Deus, Filho de Deus, criados com luzes a serem desenvolvidas através das várias encarnações. Terceiro, energia cósmica universal, que André Luiz gosta de chamar de pensamento de Deus. Nela estamos mergulhados como peixes no oceano. E André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, quando as condições foram favoráveis, uma geleia cósmica envolveu a Terra e dela verte o princípio inteligente. Na forma de mônada, semente do espírito, e começam a se desenvolver nos mares mornos. Mas muitas vezes aparece a morte em massa, mostrando que a morte é fato natural, que não é castigo. Que seria de nós se ficássemos eternamente num corpo perecível? Não dá. Que seria de nós se realmente a morte acabasse com tudo? Não haveria nem progresso, porque o conhecimento não passaria. Os cérebros seriam comidos também pela terra. Ficaríamos sempre no princípio de todas as coisas. É preciso pensar antes de falar o que achamos que deveria ser verdade. Paulo de Tarso diz com tanta propriedade, em Deus estamos, em Deus nos movemos. E o grande Paulo de Tarso, verdadeiro, até apanhado de chicote quando viu que Cristo era o Messias, que Jesus era o Messias, o grande Paulo de Tarso deixa em 2 cartas aos Coríntios informações sobre mediunidade.
E segundo o ex-seminarista Ernesto Renan, que escreveu vários livros, e não era espírita, ele era até católico antes de sair da igreja, do seminário, segundo Ernesto Renan, a verdade vem dos séculos. E Paulo sabia agir disciplinando a mesa mediúnica. E é Paulo que diz, entre todos os dons da profecia, que é a mediunidade, eu prefiro a voz do profeta. E que fale poucas palavras, porque de nada adianta falar palavras que ninguém entende. Paulo, com uma coragem incrível, admitiu a mediunidade, realizava as sessões mediúnicas e foi, não tendo conhecido Jesus encarnado, mas foi preparado no mundo espiritual, o discípulo que mais entendeu Jesus de Nazaré. Isso é maravilhoso. Seria o espiritismo simples superstição? Desde as eras mais remotas, os homens acreditam em espírito. Mas as investigações científicas modernas confirmam. Meu pai diz, a ciência espírita só tem motivos para afirmar-se nos seus conceitos e não para ceder aos conceitos mutáveis das ciências materiais. Aos conceitos mutáveis das ciências materiais. Agora bem, eu achei muito lindo, sementes de fogo. Podemos dizer como Descartes, temos em nós sementes de ciências, como o sílice tem sementes de fogo. Temos dentro de nós tudo o que precisamos para compreender melhor o sentido da vida, para vivermos melhor. Eu adoro aquela música, eu não gosto de cantar, que eu não canto bem. Mas vou cantar só um pedacinho. Vou recitar. Viver e não ter medo de ser feliz. E cantar, e cantar, e cantar a beleza do eterno aprendiz. Eu sei que a vida podia ficar bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita, é bonita e é bonita. O pensamento positivo nos ilumina e faz a ligação com outros que pensam positivamente. E, de repente, alguém que estava triste, perdido em si mesmo, consegue encontrar a luz do pensamento positivo, da conexão com os amigos encarnados e desencarnados, e principalmente com Deus, nosso Pai, o Criador, que não é um velho de barba branca, que é a inteligência suprema do universo, diz o Livro dos Espíritos, causa primária de todas as coisas. É a maior inteligência, é imutável, é misericordioso, é justo, é bom, perdoa incondicionalmente. Só que existem consequências. Ai do pai que não ensina o filho, nunca vai ter um filho bem educado. O filho, como diz a Bíblia, mãe, dê ao seu filho uma profissão, senão ele pode se tornar um ladrão. É preciso permitir que nós mesmos nos analisemos, julguemos e decretemos a lição que merecemos. Isso se chama responsabilidade, crescimento espiritual, possibilidade de saber viver. Somos espíritos. A realidade material é instável, ainda não a conhecemos bem. Somos espíritos e o conhecimento de nós mesmos é mais fácil para nós, sobretudo agora com tantos cursos de psicologia, de psicanálise. Então, alguns fazem confusão. Amo Freud, mas Freud faz algumas confusões. Mas quem gosta, leia Jung, Memórias, Sonhos e Percepções, o Livro Vermelho, dá uma visão dilatada e como que Jung acreditava que somos espíritos. Foi uma também falta de afinidade dele com Freud, que era materialista. Ele ouvia batidas na parede, ele via coisas. Então, quem duvida, pesquise. Gosta do quê? Vai pesquisar. Estuda a vida no horizonte primitivo,
entre os egípcios. Leia os livros Hermes e tantos outros conhecidos, Moisés, alguns iniciados na doutrina secreta, que era um espiritismo ainda mais fechado, porque as ciências não haviam se desenvolvido. Mas fala sobre a aparição de espíritos, força do pensamento. Hermes diz que precisamos transmutar, transformar sombras em luzes, que não se consegue nada mergulhando na sombra. Ou seja, tem gente que quer se livrar do vício de fumar ou beber. Não adianta, eu quero me livrar, eu não posso fumar. Está focando, está fortalecendo. Hermes, que era considerado depois até Deus no Egito. Hermes diz uma coisa que hoje a ciência diz: não fique focado na sombra, no vício, diga, eu não quero, não gosto, vou olhar o céu, olha que céu lindo, amo flores, perfumes, e vai desgastando esse sentimento que atrapalha. É a arte de bem viver, mas em casos necessários, vá a um psiquiatra, vá a um psicólogo, porque é tolice sofrer, a vida é linda. É preciso compreender e encontrar o encanto da vida. E podemos, através das conexões telepáticas que realizamos por vontade própria. Querido Roberto Carlos, quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. E se não desejo, também não falo. É o nosso Pai, é a mente maior mais próxima de nós. Nos ouve e nos atende sempre que possível, sempre que fazemos por merecer, como um Pai equilibrado. Seriam os espíritos só superstição? As provas da existência dos chamados mortos vêm de longe. As investigações modernas provam essa afirmação. A parapsicologia, na Universidade de Kirov, na Rússia materialista, criada por Joseph Heine e seu amigo William, e também com o auxílio de Luisa Heine, esposinha, a Luisa adorava a comunicação entre mortos e vivos. Chama de fenômenos teta. Ficou provada. Eles adoravam, acreditavam nos espíritos, acreditavam que sobrevivíamos à morte. É ciência atual. Os conceitos são idênticos. Herculano diz, a parapsicologia é a filha do espiritismo. E eu brinco, é uma filha arrogante que quer ser maior do que o pai. Então, quem não gosta de espiritismo, pesquisa primeiro a parapsicologia, tem livros maravilhosos, Parapsicologia Hoje e Amanhã do Herculano, Parapsicologia de Hernani Guimarães, Os Canais Ocultos da Mente, de Luisa Heine, também os professores universitários e psiquiatras dos Estados Unidos, Dr. Brian, Muitas Vidas, Muitos Mestres, Dr. Ian Stevenson, que fala sobre as reencarnações, analisa as reencarnações através da informação de crianças, de jovens. É um trabalho muito bem feito. Agora, senta na cadeira, fica, como dizia Raul Teixeira, esperando a morte chegar e não pesquisa. E alguns morrem de susto. Eu tinha um parente que adorava meu pai. Ele era materialista. Quando meu pai desencarnou, logo em seguida ele desencarnou. Ele provocou o próprio desencarne. Olha, me doeu. Falei, gente, como ele adorava o pai e nunca conseguiu entender o pai. Problemas do passado, medo de descobrir. Eu não quero saber meu passado. Eu vou daqui para frente, enquanto permitir. Aí chega lá, a gente obedece aos professores. A ciência espírita, diz meu pai, só tem motivos para afirmar-se nos seus conceitos, e não para ceder aos conceitos mutáveis das ciências materiais. Não é o Roberto Cavalli?
que no livro dele sobre física, ele é especialista em física quântica, não fala que os elétrons são estáveis, que fazem um caminho que ninguém entende. Os espíritos são mais estáveis, vamos nos conhecer. Os precursores para Kardec, Sócrates e Platão. Herculano, nesse livro lindo, ele fala sobre vários precursores do espiritismo. Leon Denis fala nos druidas. Kardec, na Revista Espírita, diz que é a mesma verdade, a dos druidas e a do espiritismo. Eles também acham que a morte não existe, eles realizavam comunicações entre vivos e mortos nas florestas. Quer dizer, é a mesma verdade que vem dos séculos. Isso só nos dá mais alegria. Agora, vai achar que por isso é superstição? Como quando Descartes teve que sair pela tangente. Nós dizíamos, o Sol gira em torno da Terra. Não houve um infeliz que pensasse melhor. Aí veio Descartes, veio depois aquele outro, que daqui a pouco eu lembro o nome, e viram que não havia condição, que o Sol era muito maior, que o Sol era muito mais poderoso, é que a Terra girava em torno do Sol. E nós não matávamos alguns que diziam isso? Olha, nós somos difíceis, ainda bem que agora não matam, não sei se vai aparecer algum povo louco que vai matar quem acredita em espírito. Swedenborg, Herculano lembrou bem, ele era um sábio, até que virou um místico. Ele ficou tão encantado com a mediunidade e a evidência dele, que ele quase perdeu o trabalho dele. Ele acreditava em tudo, e tudo era por misticismo, então é tipo de indivíduo. Já o querido Buda tinha uma visão clara das coisas. E Jesus é o mestre dos mestres. Jesus me encanta pela coragem, pelo amor ao próximo, pelos exemplos. A Descartes, como Descartes descobriu a verdade? Ele era menino quase, teve 3 sonhos. Nos sonhos ele se encontrou, o espírito veio e falou para ele que era o espírito da verdade, que ele ia, Descartes, a produzir uma obra valiosa, que valeria para todos os homens e para todos os tempos, mas que ele iniciaria a obra e outros viriam depois, porque era uma obra imensa. Ele acreditou, olha que amor, foi estudar para ter a condição necessária para fazer um trabalho de peso, como seria esse. E estudou 18 anos. Só então ele escreveu o livro sobre o método, sobre aquilo que ele havia aprendido com o espírito da verdade. E depois de Spinoza, baseado em Descartes, escreveu a Ética. E mais tarde, bem mais tarde, Kardec vem em cumprimento à promessa de Jesus. E eu vos mandarei o Consolador, o Paráclito, e ele ficará convosco. Vocês vejam que superstição, é como tudo organizado, uma grande estante de conhecimentos que cada um vai colaborando para formar. E quando surge algo belíssimo, como a ressurreição do cristianismo, como a compreensão dos ensinamentos dos druidas, dos egípcios, dos Vedas, como outrora matávamos, agora queremos denegrir. Até falaram que William Crookes era um velho meio senil. Tentavam ridicularizar. Outros tentaram dizer que ele ia fraude, e o cocheiro que ele havia despedido porque bebia demais, é que veio ser testemunha. Depois ele provou que não, ele trabalhava com médiuns, ele não tinha culpa se os mortos apareciam. A Descartes, eu acho lindo esse pedaço, o episódio do cogito. Primeiro, ele tirou tudo da cabeça, não existia nada, a cabeça dele estava vazia. Mas aí ele viu que ele estava pensando. Então ele falou, meu Deus, eu penso, logo existo. Ele era grande, se eu entrasse nesse corredor, talvez estivesse rodando até hoje do lado dela. Mas ele era preparado, assistido.
Aí ele se viu perdido, ele falou, eu penso, eu existo e daí? Só eu existo e por que eu existo? Aí ele continuou pensando, auxiliado pela espiritualidade. A gente é bom não se meter a fazer essas peripécias, não estamos preparados. Aí ele descobriu dentro, no mais profundo do pensamento dele, Deus. Então, pronto, colocou as coisas no lugar. Eu penso, eu existo, mas eu existo porque Deus existe. E está tudo correto. Olha que coisa linda. Ele foi corajoso. Eu falava, parado, parado, chega, vamos esperar. Descartes dizia que a velha ciência escolástica que lhe haviam impingido na infância seria pulverizada por uma ciência admirável, que é o Espiritismo. Pediu a Deus um método seguro para a direção do espírito humano. Vocês vejam por que ele foi escolhido. Ele era bom, ele era preocupado com o próximo, ele era um indivíduo especialíssimo. Heine também teve a coragem de falar o que ele falou. A mente é extrafísica. Nossa, o pensamento é extrafísico. E Vassiliv, que era um dos alunos dele, depois se voltavam contra ele, disse, não, você está falando bobagem sobre o pensamento. Não conseguiu dizer que era bobagem. Ele disse, o pensamento, Vassiliv, é uma energia desconhecida que nada consegue deter, nem barreiras elétricas, nem eletromagnéticas. Pronto, ainda bem, ele não mentiu, não era desonesto. Ele só não conseguia acreditar na verdade, é um direito dele. A ciência mais completa, diz meu pai, é a da alma, indutiva, da observação dos fatos positivos, parte para a comprovação da realidade extrafísica. Kardec. Não foram os fatos que confirmaram a teoria, mas a teoria veio confirmar e explicar os fatos. Meu Deus, eu não sei se é porque desde criança eu via essa verdade que me parece tão fácil, mas eu encontro com pessoas que nunca ouviram e quando a ouvem ficam encantadas. Encontro com espíritas, filhos de espíritas que estão falando bobagem, que querem transformar numa ideologia, o espiritismo numa ideologia violenta, no marxismo, outros querem tirar a religião. Então, é uma questão de bom senso e de humildade. Nós, por nós mesmos, não sabemos as coisas. Se nós não pesquisarmos e não pedirmos auxílio à espiritualidade superior, fazendo cursos na casa espírita, se esse é o nosso interesse, aceitando com humildade, depois de pesquisar aquilo que não gostamos muito, conseguiremos aprender alguma coisa. Porque vai ser triste, com tanto conhecimento à nossa volta, tantos livros, tantas informações, chegar do lado de lá feito um neném analfabeto nas coisas espirituais. Dualidade na unidade. Meu pai. Quem é meu pai? José Herculano Pires. O desenvolvimento científico leva à ciência e uma dicotomia que elas rejeitavam, ou seja, divide. A dualidade de Descartes se impõe, duas coisas. A realidade física desmorona ao impacto das investigações parapsicológicas, que nada mais são do que o desenvolvimento da metapsíquica e do espiritismo. Olha, há quanto tempo? O druidismo, 800 anos ontem. A metapsíquica com Richer. O espiritismo com Kardec. A parapsicologia hoje. E que mentes duras que nós somos, que ainda tantos não aceitam. Outros gostam de coisas mais simples. É um direito. Respeito profundamente. Todas as religiões são boas. Boa é Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Dr. Bezerra de Menezes, independente de rótulo no peito. Mas, se quer saber das coisas, é importante saber direito, para não falar tolices.
Agora, alguns têm uma dificuldade incrível. Eu tenho uma amiga querida, que era até minha colega na AACD, e ela pediu, por favor, me ensina o que é a reencarnação. Gente, eu dei curso em várias casas espíritas, nunca ninguém reclamou, não sei se foi tão delicado, mas nas perguntas respondiam. Ela não conseguiu entender. Até hoje eu gostaria de entender por que caminhos é inteligentíssima. Na especialidade dela é bam, bam, bam. Por que caminhos ela andou? Talvez tenha focado tanto na especialidade que não conhece, não consegue erguer os olhos para as luzes do universo. É muito interessante essa dificuldade. A realidade física desmorona ao impacto das investigações parapsicológicas, que nada mais são do que o desenvolvimento da metapsíquica e do espiritismo. Para colaborar, a física se desfaz em energia. E agora, alguns físicos ficam meio engasgados com isso. Eles dizem, não é bem assim, é meio diferente. É bem assim. Einstein, que é um mestre, diz que é assim. Ora, vamos aceitar a verdade como ela é. Não somos crianças pequenas para criarmos a nossa verdade que só nós vamos entender. Falando em síntese, eu lembro as duas cidades daquele poeta espiritualista Mário Quintana. Ele nos faz entender a dualidade, as várias dimensões. Uma poesia, eu não sei a poesia memorizada, eu vou interpretar. Ele diz, são duas cidades. Uma cidade escura e triste, seus habitantes choram, ficam doentes e se arrastam pelas ruas da cidade. Existem ratos, existem vários insetos. A outra cidade é linda, azul e dourada. Um sol leve brilha e ilumina toda a cidade. Seus habitantes caminham sorrindo, olhando as estrelas ou o sol e cantam. Não existe dores, não existe doenças, não existem insetos venenosos. Existe a felicidade. Diz o poeta, mas não existem duas cidades. A cidade é uma só. Existem duas dimensões e cada um se coloca na dimensão que lhe é própria. Ou seja, somos responsáveis para criarmos nossa felicidade no aqui e no agora. Temos a possibilidade de ser felizes, porque no livro Céu e Inferno, Kardec diz, céu e inferno são estados de espíritos. E no livro dos espíritos está, felicidade é ter o necessário e consciência tranquila. Acabou. Nós criamos a nossa felicidade ou nossa infelicidade. Mas eu perdi meu filho. Eu não perdi meu pai. Meu pai tinha só 64 anos quando partiu. Mas nós sabíamos que era a hora da partida e que ele estava bem. Ninguém lá em casa chorou. Nossa, minha mãe não permitiria. E os jovens que vinham de fora, que adoravam o pai, vieram chorando. Ela, para! O mestre foi magnífico, ele está mais vivo do que nós, não quer o choro. Pronto, todo mundo. É esta educação que nos torna mais felizes. Existem dificuldades, como existe numa universidade, mas ninguém, a não ser que tenha problema mental, fica se descabelando porque tem que resolver algo difícil. E na vida é assim. Oramos, pedimos auxílio e vamos ter a felicidade possível na Terra, que é resignação, paciência, conexão com Deus, com a espiritualidade superior. Ser feliz é uma arte. Agora, não é essa felicidade que não se condói pela guerra na Ucrânia, ver um homem caído na rua. Não é desejar um mundo, ainda não dá, mas nós vamos chegar lá. Estamos nos preparando para um mundo de felicidade total, de regeneração, paz e amor. Convém pesquisar e estudar. A doutrina secreta de Hermes. Eu tenho um livro, eu tenho que estudar mais, é que eu quero
estudar tanto o espiritismo, a parapsicologia, a física quântica, eu falei, a Hermes está tão, sei lá onde ele anda, deixa ele para depois, na outra encarnação vou ver. A parapsicologia irritou os materialistas que quiseram reduzi-la à fisiologia. Até Richer, que era fisiologista, puxou a brasa para a sua sardinha, mas não conseguiu. Kardec realmente apresenta a verdade. Duas constantes na realidade universal, espírito e matéria, encarnados, centelhas divinas, revestidos de perispírito e nos expressando através de um corpo físico. Quem é tudo? O espírito indestrutível, nós, pensamento e vontade, inteligências e morais do universo. Mas encarnados, o corpo físico é importante. Nunca conseguiríamos trabalhar com um computador quebrado. Não podemos destruir nosso corpo físico com drogas, com álcool, porque é nosso instrumento de trabalho. Quando chega a hora da partida, ninguém vai perder ninguém. Famílias continuam, filhos e pais se amam, se encontram durante o sono. Apenas um fica numa dimensão e outro na outra. E nos encontramos sempre que necessário. Eu não lembro de sonho, mas às vezes eu acredito que eu sonhei com meu pai, com a minha mãe, com a minha família de infância, que eu amo demais. Porque eu acordo tão alegre, tão... Normalmente eu sou alegre, mas é uma alegria fora de série, eu fico feliz. Faço uma prece de gratidão a Deus e peço que até o fim da minha vida eu conserve essa compreensão e essa gratidão a Deus, como ensinava São Francisco de Assis, que na Idade Média, católico, apostólico, brilha intensamente como uma luz preciosa que de Assis nos ilumina até hoje. Um espírito lúcido, um espírito que entendeu Jesus. Maravilhoso. Já naquela época ele amava os animaizinhos, enquanto nós continuamos a comer certos animaizinhos. A parapsicologia irritou os materialistas, e no livro, é preciso ler o livro dos Espíritos. Um amigo meu falou, é muito cansativo. Eu falei, não estamos lendo o mesmo livro. Lá tem leis morais, lei do trabalho, lei de liberdade, mas tem também reencarnação. Tem um capítulo que eu amo, sonho. Onde vamos durante o sonho? O que fazemos? Quando sonhamos é real? Kardec disse, se a emoção é real, realmente você sonhou com aquilo. Então, é preciso saber viver, como diz Roberto Carlos. É preciso nos conscientizarmos de tudo o que necessitamos para sermos felizes, mais fortes, mais tranquilos, mais dinâmicos, agindo com mais até agilidade mental. Até o Alzheimer adormece, enquanto os neurônios acordam. O convite é a alegria de viver. Muito obrigada. Realmente, né, querida professora, eu penso que a doutrina espírita, ela tem mais essa capacidade ainda de nos ajudar a ter a alegria de viver, né? Que ótimo, né? É maravilhoso, né, Alberto? Quem entende a doutrina tem a alegria de viver. Porque exatamente. O sentido da vida é evoluir. Quem não quer evoluir? Quem não quer ir para uma casa mais linda? Olha lá. É que a minha câmera é muito ruim, mas Concepção Existencial de Deus. Ai, é lindo esse livro. Todos os livros de Herculano. O sentido da vida. São psicografia. Aí esse é lindo, o sentido da vida. Oi, Alberto. Oi. Afasta um pouquinho da câmera que fica melhor de ver. Afasta um pouquinho. Em vez de botar próximo, fica melhor. Deixa eu focalizar aí. Ó. Tá vendo? Aí, ó. Olha, se você afastar da câmera, fica melhor. Também, é capa nova já, lindo. Quanto mais afastado da câmera, fica melhor. Você é muito inteligente, parabéns. Você viu, sem o Tavares nós não somos nada, né, professor? Aqui nesse programa. Nossa, sem o Tavares a gente fica fechado.
Ele Muito abriu bom. as janelas. Olha Não que pode delícia, elogiar viu? muito ele, senão ele volta para o planeta dele e nós não vamos conseguir vencer essa trabalheira. É Nem muito fale. trabalho. Mas é uma delícia, né, professor? A hora passou tão rápido que já é 21 horas e 7 minutos. É mole? Que delícia. Tava O uma tempo delícia, viu? voa quando a gente faz coisas interessantes Exatamente. Eu que vou passar fazem agora bem para para a nossa formação espiritual. Nem fale. Eu vou passar agora para o Tavares, até para que ele faça a divulgação da Web Rádio Estação da Luz. Depois nós, antes de encerrarmos, vamos cumprimentar todos os nossos parceiros. Ai, que Querido bom. Tavares, fique à vontade. Professora, a senhora falou algo muito profundo para mim. Eu, com certeza, e a maioria de nós não somos desse planeta. Disso eu não tenho a menor sombra de dúvida. Mas eu tenho pelo planeta Terra um preço de gratidão tão grande. Quando no universo, ou parte dele, ninguém queria por causa da nossa doença, ela nos recebeu no seu seio como uma mãe. Não é justo agora que a gente está melhorando um pouquinho de nada e vai melhorar, que a gente abandone. Seria mais ou menos como a gente Perfeito. abandonar Que uma mãe coisa depois de ela ter linda. trabalhado o tempo todinho para a gente, ela já velhinha, cansada, e a gente vai embora. Então, eu tenho muita saudade do meu lugar, mas essa terra me cativou para sempre. Eu vou Olha com que ela até ela virar o lindo. sol. Não vou sair daqui. Gratidão é a maior virtude que a gente tem que desenvolver. Muito lindo o que você Tenho muita falou. gratidão pelo planeta Terra. Eu sei. Nossa, e acho que nós vamos ainda organizá-la e viver nessa terra que é linda, maravilhosa. Só os Imagina, homens atrapalham alguns. imagina com essa terra aqui for um planeta divino, feliz, olha só. E a Sem gente fez parte dessa. corrupção, sem crueldade, sem vício. Nossa, vai ser lindo demais. Como diz uma amiga nossa aqui, nossa querida Sandra Borba, É, palestrante boa. uma eternidade mesmo, mas a gente vai conseguir, não se preocupe, não. Vale a pena uma eternidade, vale a pena. Mas eu quero chamar a Balha, como dizia um amigo nosso aqui, de um evento que nós temos o maior prazer de realizar. Nós temos aqui na Web Rádio Estação da Luz um programa em espanhol na sexta-feira, 15 horas, certo? E sexta-feira passada foi a turma da Simone, da Candela, do Antônio e da Tatiane. Cada semana é uma turma lá da Espanha. E o tema era maternidade. E a Candela, que é essa que está aí no centro, ela contou uma história muito bonita da adoção de 2 filhas dela, que hoje são moças já de 20 e poucos anos, mas uma história muito emocionante. Só que foi contada em espanhol. Eu entendi alguma coisa e outra não. E eu fiz um convite a ela para que ela pudesse contar essa história em 2 idiomas, numa tradução simultânea do espanhol para o português, do português do espanhol para o português, do português para o espanhol. Aí ela concordou, eu chamei o Manolo, nosso querido Manuel, e a Dolores, lá da Espanha, que são fantásticos, são trabalhadores do movimento espírita na Europa, forte mesmo, na Espanha, magnífico. E a Simone, que é brasileira, é a única espanhola de Salvador, não tem outra, só tem ela, nascida em Salvador, mas viveu muito tempo na Espanha, trabalha com o Divaldo, lá na Mansão do Caminho, e ela vai ser a nossa tradução simultânea. E a Candela vai contar essa história belíssima, então é quinta-feira, é um horário extra do Estação da Luz, quinta-feira, 12h30, horário do Brasil, 17h30, horário da Espanha. Então, vai ser essa história, se prepare, que é uma história muito bonita. Depois ela descobriu coisas sobre essas crianças que foram adotadas, assim, elas não se moviam. Você deixava ela quieta num canto, elas ficavam quietas lá. Depois ela veio descobrir por que motivo essas crianças, mesmo depois de algum tempo de adotadas, ainda ficavam quietinhas no canto sem se mover. Mas isso eu não vou contar para causar um pouco de frição, para que vocês possam assistir. Vai ser aberto, vai ser ao vivo e a cores. Então, ele está assim, emocionado, porque, inclusive, vai participar aqui a Rejane Bruno, do Grupo Acalanta, aqui de Natal, que trabalha com a nossa filha, uma das filhas nossas, com a questão da adoção. Está vendo a possibilidade da doutora Alcineide e do doutor Sérgio, que são amigos nossos, espíritos, já adotaram 4 crianças, os 4 filhos que eles têm são adotados.
Então, é algo muito interessante a questão da adoção. É por isso que eu coloquei adoção, Ai, o amor, sublime amor. Diga, professora. ai, olha, isso me interessa muito. Eu tenho 3 do coração. Lindos. Tenho 2 do útero Ficamos e sem 2 do som, coração. professora. Ajeita aí o O som. espírito é... Aumenta um pouquinho. Acho que até deu uma travadinha, né? Eu acho Foi, que, ó, peraí. Deixa eu ver. Fala aí, professora. Alô, alô? Fala. Agora. Perfeito. Já Perfeito. bem. Sim, aí você disse que tinha 3 do coração. E 2 do útero. Então, é uma família linda. Somos 5 filhos, são. 3 homens, Maravilha. 2 mulheres. E quem mora comigo é uma do coração, que é um doce. Nem vou elogiar muito. Olha, mas você sabia que a Rejane, ela me ensinou um negócio muito interessante. Não, porque a gente adotar é só aquele que a gente adota que não é consanguíneo. Mas o filho consanguíneo também pode ou não adotar o pai, assim como o pai consanguíneo, pai e mãe, pode ou não adotar o filho da consanguinidade. Então, a adoção não é só aquela que se resume a pessoa que não é do sangue, vamos dizer assim, certo? Então, é algo fantástico, maravilhoso, é um tema muito palpitante, Eu certo? adoro. A luz da E casa. reencarnação, tanto faz de onde vem o espírito. Maravilha, eu só tenho a agradecer a vocês. Sim, lembrar também que domingo agora próximo, dia 26, parceria com o Centro Espírita Leon Denis e o Centro Espírita Antônio de Aquino, todos do Rio de Janeiro, a Web Rádio ela vai transmitir o 29º Encontro Espírita sobre Mediunidade. O tema é Teoria das Manifestações Físicas, que é o capítulo 4 do livro 2 do Livro dos Médiuns, certo? Então, domingo, das 9 a meio-dia, certo? Então, aí nós estamos nessa parceria com o CELD e com o Antônio de Aquino, tá certo? Muito obrigado pela honrosa possibilidade de divulgar a nossa... que estão me ligando sem parar. Vou ver quem é, estou preocupada. Tá escutando muito bem, não. Mas valeu. Vamos lá, Alberto, para a prece. Gratidão, né, querido amigo Tavares, por essa bendita oportunidade que você nos dá e por todo esse empenho na divulgação da doutrina espírita. Então, vamos cumprimentar, Tavares, os nossos parceiros, né, antes das despedidas, por favor. Rádio Deus Conosco de Maceió, Alagoas, amiga Lia, grande abraço por ter estado conosco, queridos amigos alagoanos. Rede Doutrina e Espiritismo Brasil, Rio de Janeiro, da amiga Andréa, grande abraço a todos também por esta oportunidade. Coromandel Espírita Minas Gerais, amigo Hernani, abraço carinhoso aos mineiros por estar conosco. Também na transmissão Pronto Socorro Espiritual Ismael Ramos das Neves, Alto do Rodrigues, Rio Grande do Norte, do amigo Emmanuel, direto na sala de reunião. Grande abraço, gratidão à Rádio Rio de Janeiro, a M1400, é uma parceira amiga da Web Rádio Estação da Luz, mais de 50 anos divulgando a doutrina espírita. Querida professora, vamos encerrar. Acho que a querida professora está com um sinal ruim lá, não tem problema. Nós vamos, então, aqui fazer o nosso encerramento, expressando, então, a nossa gratidão à Web Rádio Estação da Luz, a todos os parceiros, a Olga Feitosa, a esses parceiros que estiveram conosco, por esta bendita oportunidade. Aí, Olga Feitosa, boa noite, almas queridas, excelente noite a todos. Nós vamos, então, fazer uma prece de encerramento, com muita gratidão à querida professora Heloísa, à Web Rádio Estação da Luz, ao querido Tavares. Vamos lá, então, meus amigos, expressar a nossa gratidão a Deus, a Jesus, à espiritualidade amiga por esta bendita oportunidade. Fortalece cada vez mais a Web Rádio Estação da Luz para que possa ser esse foco de luz a iluminar todos os nossos caminhos, na simbologia dessa maravilhosa imagem do trem, a iluminar por onde passa, a soar através do seu apito toda a luz, toda o encanto que a doutrina espírita nos traz. Mestre amigo, é alegria em nossos corações por esta bendita oportunidade. Rogamos, mestre amigo, que o seu imenso amor, a sua imensa paz, a sua imensa luz
envolva a todos aqueles que estiveram sintonizados conosco e aqueles que hoje não puderam estar. Que a sua luz e a sua paz permaneça hoje e sempre com todos nós. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Gratidão, queridos amigos. Até a próxima oportunidade, se assim Deus o permitir. Até lá.